Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer as correções da atividade 1 e 2 da frente 2 do Octa, tá? Começar ali na página 611. Eu peço que todos vocês peguem o seu caderno, livro, marca-texto, tudo para ajudar vocês nesse momento, tá? E aí eu também quero pedir uma coisa aos meus queridos alunos, que eu estou morrendo de saudade, de não deixar de colocar o seu nome aqui embaixo, para eu saber que vocês estão acompanhando as aulas. Eu fico muito triste porque eu não sei se está funcionando, se vocês estão aprendendo alguma coisa, se está de fato indo esse conteúdo para vocês, tá? Então, por favor, comentem aqui qualquer dúvida, qualquer coisinha que não tenha ficado claro, que eu tenho o maior prazer em respondê-los, tá? Então, bora lá. Tem bastante exercício para a gente fazer essa correção. Eu vou comentando alguns conceitos aqui que eu sei que são importantíssimos e outros eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido, mas qualquer dúvida eu respondo vocês, tá? Só comentar aqui embaixo. Vamos ali, questão 1. O debate sobre a organização do espaço feito pela geografia é auxiliada por uma categoria que está ligada à ideia de domínio ou gestão de determinada área. Quando a gente fala de domínio ou gestão, eu estou me referindo à relação de poder dentro daquele espaço delimitado. Se eu falo dessas características, na sua cabeça vai vir qual conceito? O conceito de território. Beleza? Território é aquela área delimitada em que existe uma relação de poder, um domínio. Eu sempre comento com vocês a comparação para você entender território é a sua casa. Eu não posso chegar aí a hora que eu quiser e fazer o que eu quiser, porque é uma casa, é um território que sua mãe e seu pai mandam e existe um domínio ali dentro, ok? Seguindo, questão 2. Você tem um trecho de uma música linda chamada Asa Branca, que fala o seguinte, eu não vou cantar para vocês porque eu não vou passar essa humilhação na internet, mas eu vou falar um pouquinho. Até mesmo Asa Branca bateu asa do sertão. Então um ser eu disse adeus Rosinha, guardar contigo o meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para me voltar pro meu sertão. O sertão, na forma como os compositores o utilizam, nas estrofes transcritas anteriormente, podem ser definidos como a alternativa correta vai ser a letra A. Aqui é interessante porque ele vai tratar esse lugar que ele está falando aí, vamos dizer assim, por duas ópticas. Primeiramente, ele vai falar de região. Por quê? A gente sabe que região é aquele espaço delimitado em que existe uma característica em comum ali. No caso do sertão, essa é a área delimitada pelo clima semiárido, de ocorrência da caatinga e sujeita a secas periódicas, mas também tem um sentido de lugar. Lembra quando a gente falou de lugar na geografia? Que tem a ver com o sentimento daquele espaço. Quando ele fala meu sertão, ele demonstra um sentimento de pertencimento, de identidade, o sertanejo daquele lugar. Ele entende que aquele lugar tem uma relação com as características dele. Essa é a ideia de lugar, a ideia de pertencimento, e região, quando ele fala do sertão como aquele espaço delimitado que é marcado pelas secas periódicas ali na Caatinga. Tranquilo? Questão 3. Uma importante contribuição do geógrafo Milton Santos na análise do espaço geográfico foi: a alternativa correta é a letra C. A introdução do conceito de meio técnico, científico e informacional na análise do espaço geográfico. Aqui é importante você lembrar aquele desenvolvimento das técnicas. Quando nós nos referimos ao meio técnico, científico e informacional, nós estamos nos referindo àquele meio totalmente modificado pelas técnicas criadas pelo ser humano. Um avanço tão grande da tecnologia em que as informações, a técnica, a produção se dá de maneira muito mais rápida nesse contexto do mundo globalizado. Ok? Questão 4. O espaço se globaliza, mas não é mundialmente como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem falou isso foi
um dos caras mais importantes dentro da geografia, Milton Santos. Ele caracteriza a globalização como, olha aqui, fenômeno revelador de lugares que são, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. Questão C. Item C, tá? O que Milton Santos quer falar aqui? Ele fala que, quando a gente pensa nesse mundo globalizado, nesse fenômeno de espaço globalizado, o mundo está ali conectado, mas nem todos os lugares de fato estão. Quando ele fala nessa dialética, ele está se referindo a isso. Pensa aqui comigo, a gente pensa 7 bilhões de pessoas no mundo, mas nem todas. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, tá? Bilhão, não tem acesso à internet. Uai, como assim, professor? Sim, no mundo todo, esses 7 bilhões de pessoas, existem algumas que estão excluídas do contexto do mundo globalizado. Obviamente que o mundo globalizado ele não é baseado apenas na internet, é muito importante a gente deixar isso claro, mas hoje em dia a gente pensa nessa globalização, nessa troca de informações, de produtos, é muito importante o papel da internet. E essas pessoas, elas são o quê? Elas são excluídas. Por isso que existe essa dialética entre espaço global e espaço local. Tranquilo? Seguindo aqui. Atente para as seguintes estrofes do poema de Cecília Meirelles, intitulado Província. Cidadezinha perdida no inverno denso de bruma, que é dos teus morros de sombra, do teu mar de branda espuma. Pela curva dos caminhos cheirava a capim e a orvalho, e muito longe as harmônicas riam depois do trabalho. Que é feito de tua poesia, onde a morena sorria, com toda noite nos olhos e na boca todo dia. As estrofes anteriores exemplificam uma estreita relação entre geografia e literatura. Em província, pode-se observar a presença de dois conceitos. Assinale a opção que corresponde a esses dois conceitos. A alternativa correta vai ser a letra B, paisagem e lugar. Quando a autora fala sobre esses morros de sombra do teu mar de branda espuma, pela curva dos caminhos, cheirava a capim, a orvalho. Você lembra que quando eu falava para você que o conceito de paisagem, ele não deve ser entendido como apenas aquilo que eu olho, não, mas tudo aquilo que eu sinto. Perceba que no poema, a Cecília, ela se refere a esses lugares com outros sentidos. Ela fala do cheiro do capim, do orvalho. Então, tudo isso aqui tem a ver com a ideia de paisagem e lugar por causa do sentimento que ela possui por essa cidadezinha. Aquele que também a gente falou na outra questão, o sentimento de pertencimento. Tranquilo, pessoal? Questão 6, muito grande aqui, tá? Mas a alternativa correta vai ser a letra D, ok? Seguindo, questão 7. O espaço geográfico, agora mundializado, redefine-se pela combinação de signos. Seu estudo supõe que se levem em conta esses novos dados revelados pela modernização e pelo capitalismo agrícola, pela especialização regional das atividades, por novas formas e localização das indústrias. O trecho anterior expressa novas determinações do espaço geográfico, identificados com C, o meio técnico científico informacional. Okay? Quando fala dessa modernização do sistema agrícola, especialização regional, tudo isso tem a ver com esse meio técnico científico informacional. A questão 8, pessoal, a alternativa correta vai ser a letra C, tá? Vamos aqui para a 9. Taxa de modificações dos sistemas naturais da Terra. Então ele fala surgimento do homem e a gente vai percebendo um aumento dessa modificação dos sistemas naturais, constantemente sendo modificado com o passar do tempo, tá? Então, a partir dessa análise e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, cite e explique duas razões que justificam a elevada taxa de modificação dos sistemas naturais do planeta verificada a partir de 1900. 2. Leia essa afirmativa. A alteração antrópica dos sistemas naturais do planeta, iniciada com o surgimento da espécie humana, vem sendo responsável pela produção do espaço geográfico. Você concorda ou não com essa afirmativa? Justifique sua resposta.
Essas duas questões, elas vão tratar basicamente do mesmo elemento. Quando a gente analisa essa modificação dos sistemas naturais, aqui a gente tem duas coisinhas muito importantes a falar, que é o processo de urbanização e o processo de industrialização. Se você lembrar das nossas aulas, tanto da primeira série quanto da segunda série, eu sempre falo para vocês que esses dois fenômenos, a industrialização e a urbanização, eles estão interligados. A partir de 1900 é quando a gente vai ter um aumento em vários lugares do mundo desses dois processos, tá? Não que eles tenham começado aí, mas é quando acontece um boom desse processo de industrialização e de urbanização. A partir desse momento, o espaço ele começa a se modificar. A chegada das pessoas na cidade ocorre uma transformação total daquele espaço. Então, esses dois fenômenos são responsáveis por uma modificação imensa desses sistemas naturais e de uma nova organização social que se forma por causa dessas ações. Quando a gente vê aqui a questão 2, a alteração antrópica dos sistemas naturais do planeta, iniciada com o surgimento do espaço humano, vem sendo responsável pela produção do espaço geográfico? Sim, o espaço geográfico ele é constantemente transformado e modificado pela essa ação humana. Por quê? Porque hoje em dia o espaço geográfico ele tem uma função, obviamente dentro do sistema capitalista, de fornecer ao homem tudo aquilo que ele necessita para viver. A gente precisa das matérias-primas para produzir todos os bens, tanto de sobrevivência quanto os bens de luxo e os bens que nós compramos porque nós acreditamos que vamos ser felizes com eles. Questão 10. Observe a figura. Passado, presente. Faça uma análise espaço-temporal da paisagem, identificando 4 transformações feitas pelo homem. Aqui então a gente tem a interferência humana com o passar do tempo dentro de uma representação. Por que isso acontece? A gente sabe que isso acontece por quê? Porque o homem, com o desenvolvimento da tecnologia, ele vai modificando cada vez mais o espaço, ele vai criando novas técnicas de produção e de domínio sobre esse espaço. Então aqui, como é uma questão pessoal, você tem que falar 4 modificações que você consegue perceber nessa paisagem. Então aqui a gente percebe que temos portos, que nós temos favelas aqui nessas regiões dos morros, prédios. Então qualquer dessas respostas que vocês colocarem aí na questão vão estar certas. Ok? Vamos seguindo agora para a atividade 2, ok? Lá na página 624. Tranquilo? É o para praticar, ok? Questão 1. O modo de produção capitalista sofre importantes transformações desde as suas origens até os dias atuais. Sobre o desenvolvimento desse modo de produção e suas implicações na organização do espaço mundial, considere as afirmativas a seguir, assinalando-as com V de verdadeiras e F para falsas. Então a questão que você vai ter que fazer o quê? Que você vai ter que fazer o VOF, tá? O negócio aqui não quer carregar, mas a primeira questão aqui, ela vai falar sobre algumas características do sistema capitalista e você vai dizer se essa alternativa está correta ou se ela está falsa. Primeiro aqui, o capitalismo comercial, primeira etapa desse modo de produção, alterou as relações de comércio mundial. Até aí está certinho? Certíssimo. A partir da expansão marítima das potências da Europa Ocidental em direção dos países do leste europeu e Índia. Certo ou errado? Errado, tá? A gente chegou na biologia. Meu Deus do céu. Biologia. Então a gente sabe que o primeiro vai estar errado, porque não foi de jeito nenhum no leste europeu. A Índia, não, também não. Mais ou menos, mas também não. Seguindo. 2. O chamado capitalismo industrial alterou as formas de produção de mercadorias, com o avanço tecnológico. O avanço tecnológico criado durante o modo de produção feudal, incentivando a formação de estados nacionais. Ui? Modelos feudais aqui? Nada a ver. Você colocou falso nessa questão também. Seguindo aqui. O capitalismo financeiro caracteriza-se pelo processo de mundialização da economia, no qual o chamado capital especulativo circula por diversos países do globo em busca de melhores investimentos.
certinho, isso mesmo. Por fim, o capitalismo financeiro tem como determinação... Ai, que saco. Já tá chegando, calma aí. Desculpa. Foi mal, perdão. Voltamos, tá? Então, esse item tá certinho, ok? O capitalismo financeiro ele é caracterizado por essa mundialização da economia, aquilo que nós já falamos, por exemplo, da junção do sistema produtivo, né, das empresas, das indústrias, com o quê? Com os capitais de mercado, os bancos. Os bancos hoje, eles fazem o quê? Eles investem, eles emprestam dinheiro para as grandes empresas, para quê? Para conseguir depois ter um resultado quando ocorre o pagamento desses empréstimos. Lembrando que o banco ele faz essas vendas de produtos porque eles recebem o valor de volta com o quê? Com juros. Então a alternativa correta da letra da questão 1 vai ser a letra B. Tá? Faltou falar sobre o capitalismo comercial. Que era o quê? O capitalismo financeiro tem como determinação geral a revolução industrial. Falso, né? Revolução industrial é característica, como o nome já diz, do capitalismo quê? Industrial. Ok? Vamos lá, seguindo para a questão 2. Vamos ver se nós chegamos aqui, finalmente, tá? Essa era a questão 1. Perdão aí pelo vacilo. A alternativa correta vai ser a B, ok? 2. O mundo sempre se apresentou dividido, o mundo sempre se apresentou dividido, seja geográfica, economicamente ou politicamente. Houve um momento em que o mundo se dividia basicamente entre colônias e metrópoles, depois entre países do primeiro, segundo e terceiro mundo, países do norte e países do sul, países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E de forma mais recente, países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países emergentes. Nessa lógica, a divisão internacional do trabalho também passou por variações. Hoje, países como o Brasil, a Argentina e o México, que são industrializados, inserem-se na nova divisão internacional do trabalho e caracterizam-se por que ele quer saber qual que é o papel de países como o Brasil, a Argentina e o México dentro dessa nova divisão internacional do trabalho. A alternativa correta é a letra D. Industrialização com baixo nível tecnológico que não agrega tanto valor aos produtos exportados. Lembrando que o Brasil ele possui sim uma indústria, mas é a indústria mais bem desenvolvida do mundo? É um exemplo de país industrializado? Não, ok? Então vai ser a D. A questão 3, você vai marcar a B para mim, 2 e 3 estão corretas quando ele está falando sobre essa divisão internacional do trabalho. Então, por exemplo, circunscreve-se aos limites territoriais dos países envolvidos. Essa é a característica da divisão internacional do trabalho? De forma alguma. Ela está se referindo aqui ao papel de cada país numa organização comercial. E nós temos também aqui a 5, né? 4. Envolve os produtores de matérias-primas provenientes de recursos naturais que estão nos países centrais, eliminando as desigualdades territoriais, de forma alguma. Observe a charge a seguir. A sua leitura nos mostra a crítica que o cartunista francês Plantin fez em relação alternativa correta, letra B, a divisão internacional do trabalho entre Norte e Sul, que se processa com base nas relações desiguais de troca, visto que os produtos comercializados pelo terceiro mundo têm pouco valor agregado. Então esse cara aqui, ele representa o Sul, né, e esse aqui o Norte, e nós somos conhecidos pela venda de produtos pelas vendas de produtos agrícolas e de matérias-primas ainda. E como falou na questão anterior, alguns produtos industrializados, mas produtos industrializados com pouco valor agregado. Questão 5, você vai marcar a letra D. Está falando sobre essa divisão internacional do trabalho, é bem mais complexa do que aquela encontrada ao longo da segunda Revolução Industrial. Hoje, há maior variedade de formas de integração dos países às redes globais de produção e circulações de riquezas. Então aqui a gente tem aquele tipo de mapa que distorce algumas regiões.
eu quero que... deixa eu pensar aqui numa pessoa. A Rafaela me diga que tipo de mapa é esse que utiliza essas distorções aqui no comentário abaixo, tá? Ok? A alternativa correta dessa vai ser a letra D. Elevação do custo de produção no território nacional e liderança no setor de tecnologia de ponta. Tá? Seguindo. 6. A sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo mercado. Essa questão é interessante. Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. Os itens corretos aqui são 1 e 2. Por exemplo, na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso a qualquer preço pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. 2. O planeta foi transformado em uma unidade de operação das corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. Tá? A alternativa correta vai ser a letra A. 7, algo que não tem a ver com a divisão internacional do trabalho. Alternativa D. A divisão internacional do trabalho não tende a expressar diferentes fases da evolução histórica do sistema capitalista, e sim as diferentes etapas de especialização dos trabalhadores, sobretudo das indústrias. É exatamente o contrário. Na questão 8, você colocou a alternativa B. Na 9, se marcou a D, que é a reprimarização, uma volta constante do Brasil a produzir atividades do setor primário da economia, ok? Setor primário, extrativismo, ok? Setor secundário, para quem não lembra, indústria, terciário e serviços, nós teríamos o quaternário aí e até o quinto setor da economia. O quaternário, tecnologia de ponta, e o quinto setor da economia são atividades como ONGs, por exemplo, que não geram riqueza propriamente dita, tá? Essa questão 10, o entrevistado, Adolfo Sánchez Vázquez, professor de uma universidade do México, ele faz referência a duas formas de política econômica adotadas pelo Estado capitalista moderno. Segundo ele, o neoliberalismo considera que o Estado deve ser mínimo e o mercado máximo. No entanto, para desempenhar uma adequada função social, a cultura, a arte, o meio ambiente e o bem-estar social não podem estar sujeitos às leis do mercado e exigem a ação do Estado. Essas duas questões aqui, a questão 10, a alternativa, a questão A e a questão B, quem vai responder para mim é a Nicole aqui nos comentários. Não é para deixar de fazer, viu, Nicole, nem Rafa, as duas perguntas que eu fiz para vocês. Facilzinha essa questão, comenta aqui embaixo para mim. Na próxima aula a gente continua com o conteúdo de geografia. Um abraço para vocês, eu juro para vocês que eu tô com muitas saudades e até a próxima. Tchau, tchau.